Bom dia, irmãos. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Irmãos, os irmãos que não estavam aqui, nós estávamos ali no evangelismo na feira, no café. Pelo menos para mim é uma alegria muito grande e podendo ver até os irmãos ali brigando para ver quem entrega o folheto, um correndo na frente do outro ali para ver quem entrega o folheto primeiro, para as pessoas. Como Paulo disse, na carta aos Romanos, que ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho era o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Que possamos nunca esquecer disso, que o Evangelho é o poder de Deus. Nada, nem ninguém pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, somente o Evangelho. Nós somos apenas instrumentos na mão de Deus para levar esse Evangelho. E também o pastor terminou falando das catástrofes, mas nós que cremos nos atributos de Deus, conhecemos os atributos de Deus, um deles é a soberania, e nada, não existe uma partícula de poeira no universo vagando que não esteja sobre o controle de Deus. Então Deus é soberano, Deus não perdeu o controle da humanidade, Deus está sobre o controle de todo. Deus criou tudo, é o Criador, então Ele está no controle. O que está nas nossas condições é poder orar, para que Deus refreie a sua ira, porque muitas vezes, por causa do próprio pecado, esses males que acontecem, é o próprio pecado. A palavra diz que toda a criação anseia para a justiça, de que Deus faça a justiça. Então nada não está sob o controle de Deus, tudo está sob o controle de Deus. Não existe uma partícula de poeira vagando no universo que não esteja sob o controle de Deus. Amém? E hoje, irmãos, nós vamos dar continuidade, pela glória de Deus, terminar o capítulo 22 dos juramentos legais e dos votos. Eu vou até pedir para o irmão que, se eu ultrapasse alguns minutinhos, não precisa tocar ali, que eu vou terminar o capítulo. Eu preciso terminar o capítulo para que o pastor prossiga no próximo. Ah, sim. Então, hoje, por mais eu vou tentar não passar, mas é porque para a gente terminar realmente, tá? Mas Deus ajudar, a gente não termina, não ultrapassa. Então, nós estamos estudando, o pastor já tinha passado sobre os magistrados civis, e eu estou terminando dos juramentos legais e dos votos, para que posteriormente o pastor, no capítulo 24, fale sobre o matrimônio e o divórcio. Mas hoje nós vamos ver o inciso 6 e o 7 do capítulo 22, dos juramentos legais e dos votos. Então, vamos terminar esse capítulo hoje. Os irmãos puderem abrir as vossas Bíblias no Salmo 50, versículo 14. Vamos ler todos juntos. Nós vamos terminar esse capítulo e fazer um resumão de tudo que a gente viu para fixar a matéria. Salmo 50, 14. Amém? Vamos ler? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, graças nós te damos por mais um dia, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar aqui na tua casa, na tua presença, estudando a tua palavra, porque, Pai, nós não merecíamos estar aqui, mas as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Graças nós te damos por esse privilégio, por essa liberdade religiosa que nós temos de poder nos reunirmos e adorarmos ao Senhor, seja através do estudo da tua palavra, seja através do evangelismo, seja através do culto a Deus.
Pai, obrigado. Perdoa os nossos muitos pecados, nossas falhas, nossos erros, nossas omissões. Perdoa-nos, Pai, quando nos tornamos uma pedra de tropeço para o Teu reino, quando nós entristecemos o Teu Espírito Santo. Perdoa-nos, Pai. Sonda o nosso coração, vê se há algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Pai, nós somos fracos, nós somos devedores, precisamos da Tua graça e do Teu Espírito Santo. Derrama, Pai, a cada dia mais do Teu Espírito sobre a Tua igreja. Pai, nos ajuda a entender esse texto hoje. Tira tudo aquilo que nos faz perder a atenção da Tua palavra. Nos ajuda a amar a Tua palavra como o salmista escreve. Pai, como amo a Tua lei, que possamos amar a Tua palavra a cada dia, desejá-la e nos deleitá-la nela. Pai, obrigado. Obrigado por tudo. Nos ajuda nesse estudo nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o salmista escreve, oferece o teu sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. E o inciso 6 da confissão, vamos ler o inciso 6. Os irmãos que têm a confissão aí no celular ou na própria Bíblia, mas eu vou estar fazendo a leitura para que os irmãos possam acompanhar. Inciso 6. O voto não deve ser feito a criatura alguma, mas somente a Deus. Para que seja aceitável, deve ser feito voluntariamente, com fé e consciência de dever, em reconhecimento de misericórdias recebidas ou para obter o que desejamos. Pelo voto, obrigamo-nos mais restritivamente aos deveres necessários ou a outras coisas, até onde ou quando elas conduzirem a esses deveres. Então, o voto, como diz esse texto da confissão, é somente a Deus. Não pode ser feito a nenhuma criatura, nenhuma outra pessoa. Como nós estudamos no inciso anterior, o juramento, sim, nós fazemos a uma outra pessoa e invocamos Deus como testemunha desse juramento. O voto não, o voto nós fazemos somente a Deus. É a nossa obrigação de cumprir para com Deus. Não pode ser feito a nenhuma criatura, nenhum a um santo, como nós vemos os romanos que fazem, os católicos romanos fazem votos a santos, etc. Não, o voto deve ser feito somente a Deus e também deve ser feito de forma voluntária, não por uma obrigação, com fé. Não adianta fazer um voto também sem fé, e de consciência do dever. Então é isso que a confissão nos ensina resumidamente. Então o voto é exclusivamente a Deus. Por quê? Porque mostra a nossa dependência para com Deus. E o voto, ele também pode ser feito, como nós vimos, um voto de gratidão, de petição ou de conquista. Um voto pode ser feito, um voto de gratidão a Deus por uma bênção, por uma cura, ou também por uma petição, já está pedindo pela cura, está pedindo por uma bênção e também por uma conquista. Então, Deus, em primeira e última instância, ele é a razão do nosso voto. Deus é a primeira e última instância, ele é o motivo do nosso voto. Nenhum voto deve ser feito a nenhuma criatura, como nós vimos aqui no começo, mas somente a Deus. Os idólatras fazem votos, a santos, a Maria, e nisso eles estão descumprindo o quê? A palavra de Deus, porque a palavra de Deus ensina que o voto deve ser feito somente a Deus, não a criaturas. Então, quando alguma religião faz um voto que não seja a Deus, eles estão descumprindo a palavra de Deus. E como nós vimos aqui, quais são os elementos que devem constar em um voto, para que o voto seja realmente fiel, verdadeiro. A voluntariedade. Na continuação do texto ele fala, para que seja aceitável deve ser feito voluntariamente, com fé e consciência do dever. Então deve ser feito com voluntariedade, porque Deus não nos obriga a fazer nenhum voto. A palavra não nos ensina que nós somos obrigados a fazer algum voto. Pelo contrário, se fosse ao contrário, não seria um voto. Então, tem que ter essa voluntariedade,
né? Tem que ter a fé, né? Porque se não tiver a fé, né, não tem sentido, né, você fazer um voto sem fé. Né? Então você está fazendo voto para quê? Né, para apenas cumprir, né, alguma regra, alguma tradição, ou para agradar o pastor, ou para agradar um familiar seu? Né? Então não, tem que ter a fé e a consciência do dever. Né? Essa consciência do dever é a nossa responsabilidade, né, da nossa parte com a nossa fidelidade para com Deus. Né? Se nós fazemos um voto, nós temos que ter essa consciência do dever que nós devemos cumprir esse voto. Né? Como nós vimos, a palavra de Deus não nos obriga a fazer nenhum voto, mas se nós façamos esse voto, nós devemos cumprir. Né? Então, meu irmão, um voto é uma forma, né, de adoração a Deus. Né? Nós estamos, né, adorando a Deus através de um voto. Né? O servo de Deus, né, fiel, né, quando ele faz um voto, ele mostra, né, a sua dependência, né, a Deus. Né? E ele não mostra nenhuma outra forma de dependência. Né? Por isso que não é feito nenhuma criatura, porque nossa dependência é somente de Deus. Nós somos escravos da vontade revelada de Deus. Né? Então, né, nossa vida pertence a Deus. Né? Então, nós, quando fazemos um voto, mostramos que somos, né, escravos do nosso Senhor. Né? Somos servos dele. Né? Então, a nossa dependência é absoluta de Deus. Né? O servo de Deus, né, o cristão fiel, ele não pode depender de nenhuma outra criatura, não pode ter submissão, né, a nenhuma outra pessoa, né, para que esteja direcionando o voto para essa pessoa ou para essa criatura. Não, né, irmãos, porque se nós somos servos de Deus, né, se nós somos, né, nós confessamos ali, se nós fazemos um voto para uma criatura ou para uma pessoa, né, nós estamos traindo a Deus, né, que é o nosso Senhor. Né? Então nós não podemos, né, nos desviar. Nós somos propriedade, né, exclusiva de Cristo, né, nosso único Senhor. Então, portanto, né, quando um filho de Deus, né, um servo do Messias, né, ele vota, né, essa promessa não pode ser a outras pessoas, né, ou poderes. O Filho de Deus tem somente o Deus como autoridade absoluta. Né? Quem está sob estrita autoridade de Deus, somente a Ele, né, pode jurar, né, e fazer esse voto. Né? Se não fosse assim, né, Deus não seria onipotente, né, em nossas vidas. Né? Ele é onipotente, né? Ele é dono, né, de toda a obra criada e também sobre toda a criatura. Ele é o nosso dono, né? Ele é o Criador. Né? Então, Deus faz o que Ele quiser com a sua criatura, né, com a sua criação. Né? Por isso, quando nós vemos essas catástrofes, né, essas coisas, né, é a vontade de Deus. Nós não entendemos todas as coisas, mas nós somos propriedade dele. Né? Ele é o Senhor de tudo, né? Não apenas nominalmente, né? Não apenas, Deus é o nosso Senhor. Né? Se Ele é o nosso Senhor, né, Ele é o Senhor de tudo, realmente. Né? Nós somos propriedade dele. Né? Então, irmãos, o voto, primeiramente, né, deve ser exclusivamente a Deus. Né? E também existem, como nós vimos, 3 tipos de voto. Né? Então, mais detalhadamente agora, né, o primeiro caso é o voto de gratidão. Né? Quando nós podemos fazer um voto de gratidão? Quando nós reconhecemos, né, uma grande bênção, né, seja no campo espiritual, seja no campo moral, seja no campo físico, ou até mesmo financeiro. Né? Nós demonstramos essa gratidão a Deus, né, prometendo fazer alguma coisa, seja uma obra, né, para o Evangelho, seja uma obra para a igreja, seja para pessoas carentes da comunidade, né, independente, mas nós prometemos fazer algo, né, a Deus por uma bênção recebida, por isso que é um voto de gratidão. Né? Se Deus fizer isso, eu prometo, né, fazer isso. Né? Então, é um voto diretamente da pessoa com Deus. Né? Nós vamos ver mais à frente também que nós não podemos fazer um voto contrário à palavra de Deus. Né? Depois, eu não vou adiantar a matéria, mas nós vamos ver isso. Mas nós podemos fazer um voto de gratidão.
né, por uma bênção recebida, né? Podemos até, né, através desse voto de gratidão, falar, não, eu vou me consagrar, né, a determinado ministério, né, ou vou me consagrar à evangelização, né, cumprindo a promessa, né, que o crente faz em um voto. Ele está servindo a Deus, né, ele está adorando a Deus. Como nós vimos, o voto é uma forma de adoração, né. Também nós não podemos fazer um voto para servir a nós mesmos, né. Deus, se você fazer isso, né, eu prometo, né, vou fazer algo que vai beneficiar somente a mim ou a minha família, tá? Aí não é um voto, né, porque isso já está sendo egoísmo, né? Como a gente vai fazer um voto, né, se Deus cumprir, nós vamos servir a nós mesmos ou servir as nossas famílias, que nós vamos ser beneficiados por aquele voto? Não, né? O voto é o compromisso, né, do serviço para glorificar a Deus, né, o nosso Pai, né? Então, o primeiro voto, né, o tipo de voto que nós temos é o voto de petição, o voto de gratidão, né? Então, nós temos também, irmãos, o voto de petição e de conquista, né? Petição e conquista, então são duas coisas, né? O voto de petição, ele futuramente, né, ele vai se encerrar com um voto de gratidão, né? Você vai pedir aquilo, né, e depois você vai cumprir, né, com a gratidão, né? Pedimos alguma coisa a Deus, né, geralmente quando a gente faz um voto é algo que está além da nossa capacidade humana, né? Já foge da nossa capacidade de conseguir resolver aquilo, né? Nós precisamos da providência divina. Só Deus, né, pode cumprir aquilo ali que nós estamos pedindo, né? Como por exemplo, né, em um caso de uma doença muito grave, né, nós fazemos um voto: Deus, se o Senhor me curar, né, eu prometo, né, me consagrar, né, a um determinado ministério, eu prometo a fazer determinada doação, né? Então, aí, quando se Deus lhe concede a cura, não quer dizer também que porque você fez um voto, Deus é obrigado a cumprir, né? Não, mas se nós fazemos um voto, já está ali desenganado dos médicos, né? Não está na sua capacidade ali resolver uma doença muito grave, né? E Deus cumpre, né? Nós devemos cumprir esse voto, né? Um registro, né, de um voto, de petição na Bíblia, nós temos a petição de Jacó, né? Ele fez um voto lá em Gênesis 28, 20 e 22, né, se os irmãos quiserem abrir as vossas Bíblias, né, um exemplo de um voto de petição, né, de Jacó. Ele fala o seguinte, né: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa dos meus pais, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Né? Então Jacó pediu a Deus e Deus concedeu. Né? E o que ele prometeu, ele cumpriu. Né? Então assim deve ser também, né, o nosso exemplo. Né? Nós devemos ser como Jacó. Se nós fazemos um voto, se Deus cumpre, nós temos que cumprir. Né? E também, irmãos, temos o voto, né, de conquista. O voto de conquista pode ser, né, de naturezas diversas. Né? O voto de conquista nada mais, ele revela a fragilidade humana, né, diante dos desafios, né, das nossas vidas, né, dos nossos dia a dias. Né, muitas vezes, né, alguma situação ali que não vemos saídas, né? Então, você faz um voto ali de conquista. Se Deus, né, te ajudar a te socorrer nessas barreiras, né, nessas conquistas que você precisa, né, nós devemos cumprir. Para quê? Para que a gente glorifique a Deus, para que nós santifiquemos o seu nome. Né? Então, nós não também, irmãos, podemos fazer esses votos, né, seja de petição ou de conquista, né, por coisas absurdas, né, sejam moralmente,
também sejam espiritualmente. Todos os nossos votos, eles têm que estar justificados na palavra, né? Eles têm que estar fundamentados na palavra. Eles têm que agradar, né, o nosso Senhor. Não pode ser um voto que vai desagradar o nosso Senhor. Se for um voto que não esteja na palavra, né, nós vamos estar desagradando ao Senhor. Mais à frente nós vamos citar alguns exemplos e vai ficar mais fácil para a nossa compreensão. Então o voto ele tem que ter a veracidade, ele tem que ter a honestidade, ele tem que ter o bom senso, né, em tudo que nós prometemos em voto a Deus. Então é isso que o inciso 6, né, da confissão, ele nos ensina, né, que o voto ele deve ser somente a Deus, né, ele tem que estar ali baseado na nossa fé, né, como ele diz aqui o 6, ó, ele tem que ter fé, voluntariedade e consciência do dever. Então ele precisa ter essas 3 características, né, e nós devemos ter essa consciência do dever de cumprir esse voto. Então é isso que o inciso 6, né, nos ensina. Já o 7, né, como nós já até adiantamos algumas coisas, né, nenhum voto ou nenhum juramento ele deve ser contra um preceito bíblico, né? É meio que lógico isso, mas nós vemos que muitas igrejas, muitas religiões fazem votos contra os preceitos bíblicos. Vamos ler o texto da confissão, né, do inciso 7. O texto diz o seguinte: ninguém deve prometer fazer coisa alguma que seja proibida na palavra de Deus. É óbvio. Ou que embarace o cumprimento de qualquer dever nela ordenado. Então, ou que cause uma dificuldade, né, um embaraço, né, uma pedra de tropeço em alguém ou nós mesmos cumprir algum outro dever nela ordenado. Nem o que está em seu poder cumprir e para cuja execução não tenha uma promessa ou poder de Deus. Por isso, os votos monásticos que os papistas fazem, de celibato perpétuo, pobreza voluntária e obediência regular, em vez de serem graus de maior perfeição, não passam de laços supersticiosos e iníquos, com os quais nenhum cristão deve embaraçar-se. Então, esses votos que os papistas fazem, né, eles são apenas embaraços supersticiosos, laços supersticiosos. Né? O que a palavra de Deus nos ensina no livro de Atos 23, 12. Nós vamos ver um juramento aqui, um voto contra a palavra de Deus. Quando Paulo tinha sido preso ali diante do Sinédrio, alguns judeus fizeram um voto, para colocar Paulo ali em cilada. Qual foi o voto que eles fizeram? Atos 23, 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem a Paulo. Então nós vemos que os judeus ali fizeram um voto, um juramento, sobre anátema, sobre maldição ali, se eles não iam comer nem beber enquanto não matassem a Paulo. Então é um voto contra a palavra de Deus, contra os preceitos bíblicos, um tipo de voto desse. Um voto também, contra, que acabou sendo contra a palavra de Deus, de forma precipitada também, foi o de Herodes, lá em Marcos 6, 26. Mais um texto conhecido dos irmãos, mas foi um voto ali precipitado que Herodes fez, a sua sobrinha, quando ela dançou ali na frente dos convidados, qual foi aqui o que a palavra diz? Ele fala que
ela dançou ali no seu aniversário e ele falou, né, o que se você pedir, né, eu te darei, mesmo que seja metade, né, do reino, né? E ela foi lá para a mãe dela e o que ela pediu, né? Os irmãos lembram? Pediu a cabeça de João Batista, né? E a palavra diz que ele se entristeceu, né, no 26, entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar, né? Então, um voto precipitado, né, e também que a promessa o obrigou, né, a cumprir algo contra a palavra de Deus, de tirar a vida de alguém, né? Então, é algo em contradição com a palavra de Deus, né? Então, a palavra de Deus, né, proíbe o cristão, né, a fazer algum voto, algum juramento contra a própria palavra, né? E a igreja também não pode gerar juramentos incompatíveis com as escrituras, né? A igreja não pode criar uma doutrina, uma tradição, né, que seja incompatível com as escrituras, como é no caso, né, do que nós já falamos, né, dos papistas ali, que criam o voto do celibato, né, perpétuo, né, da vida ali de pobreza, né? Então, isso não pode ser obrigado. Nós vamos ver que se você quiser, como nós vimos no inciso anterior, né, de forma voluntária, com fé, né, você pode fazer um voto de celibato, né, mas não pode ser por obrigação da igreja, né? Os padres só podem ser padres se eles aceitarem esse tipo de voto, se eles fizerem esse tipo de voto. Então, está sendo uma obrigação imposta da igreja contra a palavra de Deus, porque de forma alguma a palavra de Deus, né, ensina isso. Paulo fala, né, se você puder, é até melhor você ter uma vida assim, mas, né, que você não viva em pecado, né, que você não viva ali de forma, né, isso não é para todos, ele ensina, né? Então, não é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? João Calvino, ele fala o seguinte, né, é mister que observemos as formas de juramento que os santos usavam e aprendamos a jurar só em referência à verdade e à fidelidade de nossas palavras e ações em relação ao juízo divino. A reverência e o temor de Deus devem governar esse pleito, né? Então, Calvino nos fala para nós olharmos para os santos, né, como eles faziam os votos, os juramentos dele, né? Não olhar para fora da palavra, né? Todos os nossos votos, os nossos juramentos, né, eles devem ter a reverência e o temor, né? Se nós fazemos algo sem reverência e temor, né, nós estamos contrariando, né, a própria palavra de Deus, né? Então, nós não podemos, né, um voto não pode, né, fazer algo que vá, né, contra a palavra de Deus. É o que nós estamos falando desde o começo. A Bíblia, né, a palavra de Deus, é a única razão da nossa fé e prática. É por isso mesmo que um voto, né, nós vemos, estamos passando em diversos textos, ele deve ser muito bem pensado, né, ele deve ser avaliado, né, como nós vimos, Deus não nos obriga, né, a fazer nenhum voto, né? Então, se o voto é feito de forma voluntária, né, ele deve ser feito de forma muito bem pensada para que nós não caiamos em nenhum erro ou nenhum pecado, né? Então, você tem que refletir, né, muito bem. Tudo isso não é para desmotivar a nós fazermos algum voto. É para nós não fazermos votos precipitados, não fazermos votos contrários à palavra de Deus e cairmos em algum pecado. A palavra de Deus não vai nos levar a cair em algum pecado, né? Então, até mesmo nesse parágrafo, nesse inciso da confissão, ela traz aqui que o abuso, né, o abuso que a Igreja Romana faz dos votos, né, mais especificamente, ele até cita, né, a vida monástica, né, a pobreza, o celibato, né, tudo isso, né, está muito longe, né, de aperfeiçoar a pessoa ali em santidade, né? Mas, como a gente sabe, só conduz a pessoa ali ao orgulho pessoal, né? Porque a pessoa está achando ali que ela é mais santa, né, por estar fazendo, né, essas obras humanas, como se
o reino de Deus fosse alcançado por obras, né? A gente sabe que é por fé, né? A fé em Jesus Cristo, não é obra alguma que você faça que você vai, né, tá ali sendo aperfeiçoado, né? Isso só conduz ao orgulho pessoal, né? Quando ele é imposto pela igreja, né? Na igreja romana, esses votos são impostos, né, ao ministro ali, né? Então, a vida monástica, a pobreza, o celibato, né? Então, isso é imposto, né? Eu quero ser ali, né, um ministro ali da igreja, né? Então, você tem que se submeter a isso. Então, isso é contrário à palavra. Não, eu, né, vou ser um pastor e vou fazer esse voto, né, de pobreza, de celibato. Aí sim, está dentro da palavra. Mas, quando é imposto pela igreja, isso é uma forma errada, né? Se alguém quiser abrir mão dos seus bens, né, ou de um possível casamento para se dedicar à obra do Senhor, para ir a algum país, né, se dedicar à obra missionária, né, isso deve ser feito de forma voluntária, como nós vimos, com fé, né, não por imposição da igreja. É isso que a palavra nos ensina. Né, deve ser feito com fé, de forma voluntária, né, e não por imposição ali da igreja. Né, os votos não podem ser, né, de maneira alguma contra as Escrituras. Né, nós seguimos exclusivamente a palavra de Deus, né, como regra, né, da nossa conduta moral, social, espiritual, né, somente a palavra de Deus. Né. Então, nós, como crentes, ficamos impedidos, né, de sermos e submetermos, né, a qualquer juramento ali que se oponham à palavra de Deus. Né. Então, se a gente faz um voto ali, né, por um santo, por uma imagem ali, né, nós estamos fazendo o quê? Né? Nós estamos adorando a criatura ao invés do Criador. Se o voto, se toda a honra, toda a adoração, toda a glória tem que ser exclusivamente a Deus, se nós fazemos um voto para uma criatura, para uma imagem, né, nós estamos, né, dando a glória para a criatura, nós estamos, né, caindo em idolatria. Né? Então, tem promessas que sejam a ser, né, seja a ser ridículas. Né? Então, elas estão, né, se contrariando, eles estão afrontando ali a palavra de Deus. Vamos ler aqui um texto que diz em Deuteronômio 5, capítulo 5, versículo 7 a 10. O que a palavra diz? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Né? Então, não terá outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura. Nós não podemos, se nós não podemos nem ter os outros deuses, nem fazer imagem, quiçá, né, fazer votos para esses tipos de coisa. Voltando um pouco também no capítulo 4, o 15 e o 16 de Deuteronômio, Moisés escreve o seguinte, né, guardai-vos, pois, cuidadosamente das vossas almas, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhante de homem ou de mulher. Né? Então, Deus, né, já alerta o povo, falando, guardai-vos, vocês não viram nenhuma imagem. Né? Vocês não viram nada no dia que Deus falou com eles. Né? Então, não faça nenhuma imagem ou coisa semelhante ali a alguma criatura, porque vocês não viram, né? Porque isso vai ser um laço, né, para vocês.
né? E depois no versículo 23 de Deuteronômio 4 também, novamente Deus alerta ao povo: guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e não façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus, né, vos proibiu. Né? Então Deus alerta, né, o povo muitas vezes para que não caia, né, nessa idolatria de criar imagens e semelhança. Nós crentes, né, reformados, nós não temos imagens nas nossas casas, não temos esses tipos de ídolos, né? Mas um pregador disse uma vez, eu não lembro, né, que o ídolo, né, desses tipos de religiões é de barro ali, mas no nosso, muitas vezes, é no nosso coração. Né? Nós não estamos, né, imunes a criar ídolos nos nossos corações. Né? Seja, né, colocar ali algo, a nossa esposa, o nosso marido, o nosso trabalho, o dinheiro, qualquer outra coisa, né, pode ser um ídolo. Né? Então nós temos que tomar cuidado com isso, né, para que nós, né, não, eu não adoro nenhuma imagem, eu não faço nenhum voto para nenhuma imagem, mas a gente pode estar, né, tendo um ídolo no nosso coração. Né? Calvino disse, né, que o coração do ser humano é uma fábrica de ídolo. Né? Então nós temos que nos sondar, né? Deus, né, sonda o nosso coração, vê se há algum caminho mau, né, para que nós não caiamos nesse tipo de pecado. Né? Então, o final do inciso 7, ele diz, né, para que não cumpramos, né, não façamos votos, né, que são criados, que são impostos pela igreja. Né? Então, nenhum voto ele pode ser feito contra as Escrituras. Né? Deus criou, né, o sexo masculino e feminino, né, e instituiu o casamento entre homem e mulher. É isso que a palavra nos ensina. Né? Não é? Então, se a igreja cria, né, um mandato ali, né, contra o matrimônio e estabelece um voto ali, né, monástico de celibato, né, então ele está indo contra esse mandamento de Deus. Está indo contra o mandamento. Né? Deus criou o casamento, né, Deus criou ali o matrimônio entre homem e mulher, e se a igreja criar algo contra isso, ele está indo contra. Né? É diferente, como a gente já falou, de decisões pessoais. Né? Não, eu quero, né, ter o celibato ali, eu quero, né, ficar solteiro, né, para me dedicar mais à obra, né, do Senhor, né, de forma voluntária. Então, aí é diferente. Né? O que nós não podemos cair, né, é nessas obrigações, né, que as igrejas fazem. Né? O que não se tolera, né, o que a confissão não tolera, que ela ensina, é esses ensinamentos, essa doutrina impositiva, né, que impõe, né, você a fazer isso. Né? Nós vimos que se o voto é feito de forma voluntária, tá ok. Né? Mas se é imposto, né, por uma autoridade legalista de alguma igreja, né, então ela está ali contrariando a palavra de Deus e as escrituras sagradas. Né? A mesma igreja que impõe, né, ao voto de pobreza dos seus ministros, né, ela junta fortunas. Né? Não é verdade? Né? Ela é proprietária, né, de bancos. Né? Essa igreja que nós estamos falando tem bancos. Né? Ela é dona até de um estado, de um país ali, né, que tem as suas prestações de contas ali, né, que o mundo desconhece. Né? Então, as prestações de conta ali do Vaticano ali ninguém conhece. Né? Então, ela tem até um próprio país ali. Né? Cobram as missas, não é cobrado as missas? Né? Cobram as missas, né? E o que eles estão fazendo com isso? Sacrificando Cristo pelo dinheiro. Né? Então, eles obrigam os seus ministros a fazer um voto de pobreza, né? E cobram ali e se enriquecem. Né? Aproveitam, né, a generosidade, né, do Estado, né? E muitas vezes, né, reformam e constroem esses templos. Né? Então, o mesmo dinheiro público que construiu lá o Palácio da Alvorada, as casas do Congresso,
né, também levantou a catedral lá de Brasília. Não foi o mesmo dinheiro público, né, que levantou a catedral de Brasília? Então ali está sendo posta um dinheiro público, né, somente para uma fé religiosa, né, menosprezando as outras. Né? O dinheiro público não é para beneficiar somente uma fé. Né? Nós temos exemplos aqui na nossa cidade. Né? Por que o dinheiro público tem que ser usado para determinada estátua, né, em determinada igreja? Né? Não é isso. Né? Não pode acontecer isso. Né? Então, né, as escrituras, né, não ordenam um celibato, né, nem a castidade, nem a pobreza do clero. Né? Porque nós vemos que a própria igreja, né, que ordena isso, né, ela vive ali em riqueza. Né? Também não obriga, né, em caráter de obrigação eclesiástica, né, essas ordens, né, que vivam, né, em mendicância. Né? A palavra de Deus não obriga. Né? João Batista, quando viveu lá no deserto, ele viveu de forma voluntária. Né? Ali, né, sempre de forma voluntária. Tudo isso, irmãos, é contrário, né, à palavra de Deus. Né? Então é isso que o capítulo, né, 22, incisos 6 e 7, que nós vimos hoje, né, nos ensina. Né? Então, de forma resumida, né, um voto, né, o capítulo 22 é os juramentos e os votos. Né? Então, nada mais, o juramento é semelhante a um voto. Né? A diferença é que o juramento é o dever do homem com um homem, né? E traz Deus como testemunha, né? Para que esse juramento seja cumprido. Né? Já o voto é do homem para com Deus, né? Diretamente. O juramento pede para que Deus seja testemunha ali daquilo que ele está sendo jurado e julgue, né, aquela pessoa ali. Já no voto, o homem faz uma promessa solene, né, a Deus. Né, nós vimos que o voto é realizado somente, né, no nome de Deus, somente a Deus. Né, ele deve ser feito de forma voluntária, né, com fé e com consciência do dever. Né, pelos motivos de quê? De gratidão, né, petição e conquista. Né? Então, eles devem ser feito isso. E o voto nos obriga, né, a cumprir aquilo que nós, né, votamos. Né? Então, todos esses votos eles devem ser feitos, né, seguindo os preceitos, né, os princípios da palavra de Deus. Né? E nós vimos também que a igreja romana, né, obriga ali o celibato, a pobreza, e são contrários à palavra de Deus. Né? Então, para uma forma de perguntas, né, para o estudo, de forma de estudo, né, para ver se os irmãos guardaram a matéria, né, algum irmão pode citar algum exemplo de voto não bíblico? Nós acabamos de falar hoje, um voto não bíblico. Nós vemos na igreja romana celibato, né? Então é um exemplo. Isso não é bíblico, né? Cristo disse que nem todos, né, podem, né, compreender desse assunto. Né? O próprio Jesus, né, ensinou isso. Isso deve ser feito de forma voluntária. Né? Há mais alguém para definir a diferença de voto e juramento? O juramento é algo, né, de o homem para com o homem, né, trazendo Deus como testemunha. O voto é o homem para com Deus. Né? Então, essa é a diferença de juramento e de voto. Né? Nós vimos, então, né, exemplo do celibato, que é um voto contrário à palavra de Deus, no meio do catolicismo romano, e um voto não bíblico no meio do protestantismo. Alguém tem um exemplo? Hã?
Fogueira Santa de Israel, pastor falou aqui. E batizar lá nas águas do Rio Jordão, né? No Rio Jordão. Mas também o exemplo que eu trago, né? Não sei se vocês já viram lá o pastor André Valadão, que fez o cartão, né, de crédito da fé. Né? Cartão de crédito da fé. Você faz um voto lá, né, que aquele cartão de crédito lá, os juros é menor do que o banco, o cartão dele. É um cartão dele. Né? Lá no próprio culto, lá eu vi lá tá a foto assim, ele pregando lá e o cartão lá atrás. Né? Então eu acho que ele quer superar o Edir Macedo, né? Fazer o cartão de crédito da fé. Né? Então obrigam as pessoas a fazerem um voto ali, de ter aquele determinado cartão ali, né, que sua vida vai ser abençoada, sua vida financeira. É um voto contrário à palavra de Deus. Né? Então, ele está apenas induzindo, né? Está induzindo as pessoas a fazer um voto. E quantas pessoas não caem nessa, né? Mesmo no meio do protestantismo? Quantas pessoas que não vão lá para ser batizado no Rio Jordão? Né? Então, nós não estamos imunes a isso. Por isso que nós temos que ter o conhecimento, né, da palavra de Deus, para que nós não caiamos nesses erros. Né? E também, né, é errado nós induzirmos as crianças a fazerem algum voto. Né? É errado, nós não podemos induzir, né, uma criança a fazer um voto. Porque será que elas vão ter a consciência ali do dever, realmente a fé? Né? Nós não podemos, por isso que, né, não é só quando a criança já está grande, que tem a sua consciência, que a igreja aqui, né, faz a profissão de fé, porque nós não podemos, né, pegar uma criança ali e induzir, né, ela, não, meu filho, minha filha, ela tem que ser ali, fazer a sua profissão de fé. Nós não podemos, porque nós vamos estar pecando, né, induzindo a criança, e elas também vão estar pecando, porque elas vão estar fazendo aquele voto, né, sem a consciência do dever. Né? Então nós não podemos também, né, induzir, constranger a pessoa a fazer uma profissão de fé. Né? Tem que ser de forma voluntária, tem que ser com fé, né? Tem que ter a consciência do dever. Né? Nós não podemos. Né? Mas existem circunstâncias que as crianças estão sujeitas, né, aos votos dos pais. Né? Alguém sabe me dizer? Né? É isso daí. Né? As crianças estão sujeitas aos votos do pai em tudo que a palavra nos ordena. Né? Então, ali nós batizamos as crianças ali porque a palavra de Deus, né, ordena. Né? É diferente, né, de induzir a fazer determinado voto. Como nós vimos, o voto, ele não é obrigatório. Né? Ele não é algo que é imposto, ele é voluntário. Né? A palavra de Deus ainda nos ensina, né? Pense muito bem na hora de fazer um voto, porque se você fazer, você tem que cumprir. Né? Então, irmãos, é isso que a confissão nos ensina, né? Nessas 3 ou 4 aulas que nós vimos aí, os votos, capítulo 22. Né? Nas próximas aulas aí, o pastor vai passar o 25, né? O casamento e o divórcio, porque ele já deu a aula do magistrado civil. Né? Então é isso. Né? Se algum irmão tiver alguma dúvida, não? Então vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos pelas tuas misericórdias, pela tua palavra que nos ensina a ser mais fiel a ti a cada dia. Pai, que possamos guardar a tua palavra em nossos corações para não pecar contra ti. Nos ensina, nos ajuda a crescer a cada dia no teu conhecimento, no conhecimento de Deus, para que possamos ser mais santos, mais conformados à tua imagem, Pai. Nos ajuda a ser fiéis, nós não conseguimos por nossas próprias forças. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, possamos ser a cada dia mais conformados à imagem do teu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós terminamos aqui essa aula. Vou até pedir para não cortar a live ainda, que eu vou dar alguns avisos. Os irmãos que não estão aqui possam
né, acompanhar. Dia 25 de maio, nós vamos ter o evangelismo aí, o louvorzão, né, e o workshop do missionário, né, Ageilson, junto com o reverendo Oswaldo Magalhães. Né, então vai ser num sábado, aí, dia 25, né, no começo do dia vai ter um evangelismo, aí vai vir as outras igrejas, né, de outras cidades aí do nosso presbitério, vão ajudar. Depois, no período da tarde, vai ter esse workshop aí de missões e evangelismo com o reverendo e o missionário Ageilson. E finalizando com o louvorzão, né, até onde o dedo do Alessandro aguentar. Né? E aí, irmãos, mas diante disso, né, nós precisamos adquirir, né, mais material evangelístico. Né? Nós não sabemos quanto que a gente vai usar. Né? Como foi feito da outra vez, nós pedimos a contribuição dos irmãos para comprar, né, o livrinho, os mesmos que a gente está usando aí no evangelismo de primeiro domingo do mês. Né, nós vamos adquirir mais, tem alguns ali. E se vier muitas doações, o que sobrar vai ficar sendo usado, né, a cada domingo. Como também está disponível aí. Então, se os irmãos puderem, né, depois a gente manda lá na igreja novamente, né, o Pix, ou quiser deixar em dinheiro aí com algum membro da UMP para a gente adquirir, mas aí eu peço que seja até dia 10, né, até sexta-feira que vem, para que dá tempo de chegar, né, esse material, né, desse material evangelístico. Outra coisa também, eu acho que até o pastor já mandou no grupo lá, é o Pix da doação lá da ajuda lá do Rio Grande do Sul. Né? E também a gente mandou no início da semana que a Casa de Passagem pediu para a junta diaconal aí sabonete. Né? Eles estão precisando lá de sabonete. Se o irmão, né, puder contribuir com sabonete, né, cada irmão, se cada família trazer um sabonete, né, a gente já vai levar uns 30, 50 sabonetes lá para eles, lá já vai ajudar lá eles. Né? Então é isso, irmãos. Dia 25 de maio vai ter o evangelismo. Os irmãos, se puderem contribuir com o material. E o sabonete aí para casa, né, de passagem. Né? Então, me despeço aí, irmãos da live e o público presente. Amém? Mais algum aviso? Os demais avisos estão no boletim. Deus abençoe a todos.